A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o professor Tiago Nascimento, estou chegando aqui trazendo um vídeo com algumas sugestões de abordagens para a aula do próximo domingo, a lição de número 10, Fé para Crer que Milagres Acontecem. Caso você esteja procurando aqui uma pré-aula que aborde detalhadamente cada um dos tópicos, eu indico a você a pré-aula gravada aqui pela IEADIO TV, nosso evangelista Anderson Fábio gravou a pré-aula dessa semana, está disponível no canal, vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários. Mas nesse vídeo nós vamos trazer então aqui duas sugestões de abordagens que você pode trabalhar então nesta lição. O texto principal está lá em Marcos capítulo 9, 23, Jesus dizendo: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Depois que você ler o texto principal com seus jovens, já no início da lição, eu indico a você então a primeira sugestão de abordagem aqui. Você vai fazer o momento do testemunho. Você vai primeiramente perguntar o que é milagre e vai deixar ali que um ou dois alunos expliquem, né? Talvez alguns alunos já tenham lido o conteúdo da lição e eles vão trazer a resposta que o nosso comentarista colocou ali na lição. Mas caso eles expliquem ali com as suas palavras, você pode complementar com a resposta que está lá na orientação pedagógica. Você que tem ali acesso à lição de mestre, de professor, você vai ver duas respostas ali trazidas na orientação. A primeira é que é um evento no mundo exterior, que é trabalhado pelo poder imediato de Deus. E a segunda frase diz que é uma interferência na natureza por um poder sobrenatural. Então, com base nessa explicação, você pode então dizer que o milagre, ele basicamente é Deus que criou a natureza, mas Deus é o criador e o sustentador de todas as coisas. Então, o milagre é Deus, criador, dando uma pausa nas leis da natureza que ele mesmo criou para que ele possa então agir, intervir de alguma forma. Então você pode inclusive citar que a salvação é o maior desses milagres, que Deus pode fazer, mas que ele, pela sua misericórdia, pela sua bondade, ele também nos abençoa em vida, com algumas intervenções miraculosas. E aí você vai pedir para que, com base nessa definição, de uma interferência na natureza por um poder sobrenatural, que os seus jovens comentem, compartilhem algum testemunho que eles tenham vivenciado na sua vida. Caso não tenha acontecido com eles, mas com alguém da família, com algum amigo, alguém conhecido. E você pode, inclusive, professor, ser o primeiro. Caso você tenha um testemunho bonito para contar, você pode utilizar este momento. Eu só indico que seja de forma breve, esta abordagem inicial aqui não pode tomar muito tempo da sua aula, porque senão você não vai conseguir chegar até a conclusão da lição aqui em tempo. Então seja breve no seu relato e já vai, de certa forma, mostrar como que deve ser o compartilhar aqui também dos demais jovens. Porque eu não sei se aí na sua classe também acontece isso, mas eu já lecionei algumas salas onde os alunos gostam de comentar, gostam de compartilhar. Então a gente precisa tomar o cuidado para não deixar que isso acabe tomando muito tempo. Então, professor sendo o primeiro a contar o seu milagre, isso estimula os demais a compartilhar e também já sugere qual é o tamanho do tempo ali que deve ter para este comentário. E de preferência, milagres cotidianos, milagres que tenham acontecido aí recentemente aí na sua vida, porque o propósito é enfatizar que os milagres ainda acontecem. Muito bem, essa primeira abordagem aqui inicial, essa primeira sugestão, é no sentido de engajar melhor os jovens, que a gente sabe que às vezes a EBD começa muito cedo, ali pela manhã o jovem ainda está um pouquinho sonolento, e esse tipo de dinâmica aqui no início já começa a criar um engajamento maior, ele já fica um pouco mais ligado, já comenta, já ouve, enfim, e aí já a aula se torna então mais dinâmica e mais participativa. Aí depois que você tiver procedido a esse momento do testemunho, então você entra na definição que o comentarista traz aqui no primeiro tópico, que vai tratar então a respeito do milagre, das leis da natureza e da intervenção de Deus aqui, que Deus tem o poder de intervir. Depois nós temos o segundo tópico que vai trazer as objeções ao milagre. Então será citado aqui o Benedito de Spinoza, o David Hume e também filósofos, aliás teólogos racionalistas, como o Rudolf Bultmann. E no final, no tópico 3, eu tenho uma segunda sugestão de abordagem que você pode utilizar aqui, depois de você ter então falado um pouquinho a respeito desses filósofos e teólogos que são contrários aos milagres, que não acreditam na veracidade dos milagres, ou pelo menos na materialidade deles. O Bultmann, por exemplo, dizia que esses milagres, como o próprio milagre da ressurreição, foi algo mais simbólico. Então, depois de você trazer a respeito dessa visão deles, o tópico 3 ele vai começar a desmontar a visão então desses filósofos e teólogos. E aí a minha segunda sugestão é que você, antes de entrar no tópico 3, você pega aí o seu quadro, o seu giz, o seu canetão, enfim, e você vai pedir para que os alunos citem alguns milagres. E aí você vai anotar esses milagres no quadro. Milagres da Bíblia, daí no caso agora, E aí você pode trazer ali milagres de Jesus, milagres lá do Antigo Testamento, no ministério, por exemplo, de Eliseu, fazendo o machado flutuar, de Elias orando e a terra
não recebendo chuva, depois orando e vindo a chuva de novo, ou mais milagroso ainda, né? Porque cai chuva do céu, tudo bem. Agora caiu fogo do céu, né? No Monte Carmelo. Então há muitos relatos aí de milagres no Antigo Testamento. E no Novo Testamento também. O livro de Atos, né, é bastante pródigo em exemplos aqui que os alunos podem citar. Caso os seus alunos estejam um pouco tímidos nessa altura da aula ou não tenham aí muito conhecimento bíblico, né, você pode ajudar, estimular e você mesmo ir citando alguns milagres e anotando no quadro. Ao final você vai ter aí uma listinha, talvez pode ter um top 5 ou um top 10 aí dos milagres da Bíblia, e aí você vai perguntar para eles, vai juntamente com eles colocar ao lado deles qual é a motivação. Por que Deus permitiu esse milagre? Por que Deus fez este milagre acontecer? E a ideia é que o seu jovem perceba então que todos eles há um propósito. O milagre não acontece simplesmente por acontecer, por algo apenas ele em si, né, beneficiando alguém. Sempre há um propósito maior, um propósito de glorificar o nome de Deus, de fazer com que a mensagem daquele profeta fosse entendida como que vindo da parte de Deus, ou mesmo, no Novo Testamento, abrir portas de evangelização. Um exemplo desse que eu estou citando está lá em Atos capítulo 3, quando o apóstolo Pedro curou aquele homem coxo, né, na porta do templo, e muitas pessoas creram em Jesus como resultado desse milagre. Então foi algo que trouxe um benefício para aquele aleijado, para aquele coxo, mas não parou ali, não parou em si mesmo, né? Mas ele vai trazer um benefício maior ainda, que é o milagre da salvação para muitas pessoas. Então veja que o milagre ele nunca tem propósitos egoístas. Inclusive nessa altura da aula você pode citar o texto de Tiago 4:3, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Talvez essa inclusive seja uma das perguntas que vai aparecer aí, né? Por que hoje não acontecem tantos milagres? A gente não fica sabendo de tantos milagres? E uma das razões então está justamente nisso. As pessoas talvez não estão sabendo pedir, estão pedindo com propósitos egoístas. Ou ainda, propósitos egoístas da parte de quem está querendo operar o milagre, né? A pessoa que vai ser o instrumento de Deus para trazer o milagre, se aquilo, vamos dizer assim, subir para a cabeça, né? Obviamente que Deus não vai permitir, então, usar aquela pessoa dessa forma. Enfim, queridos, então nessa segunda sugestão, né, antes de você entrar no tópico 3, é isso. Você vai montar essa lista e você vai colocar do lado qual foi a motivação, qual foi o efeito que aquele milagre teve na vida das pessoas. E o que você vai perceber, então, os seus jovens vão perceber que a motivação, via de regra, é o amor de Deus, é a compaixão de Deus e é o propósito maior de glorificação, de exaltação do nome do Senhor ali naquele momento. Depois de você fazer essa lista, né, essa análise, aí você dá a continuidade aqui a respeito do terceiro tópico, então, trazendo aqui os que creem no agir de Deus na atualidade, e a compaixão e o agir de Deus. E, ao final, ainda temos o subtópico 3, que é o perigo da motivação errada. Então perceba que dentro dessa dinâmica você consegue trabalhar, pontuar esses 3 subtópicos aqui. Então talvez seja até uma sugestão, uma dica, caso você esteja com pouco tempo, né? Você tem ali 10, 15 minutos para terminar esse último tópico, para que você não precise fazer a leitura de todos eles, né, daquela forma tradicional. Então, aplicando essa dinâmica aqui, você consegue então trabalhar muito bem, né, exemplificando então através da análise desses milagres. E é isso, professor. Eu espero que você tenha aí uma boa aula, né, que você consiga fazer com que o seu aluno saia deste domingo, desta aula, com a consciência de que os milagres de Deus eles ainda continuam acontecendo. Movido pela compaixão de Deus em nos socorrer, Deus está sempre pronto, está sempre perto, mas que a gente também precisa ter um cuidado de não ir para o outro extremo, né? De dar uma ênfase exagerada aqui nos milagres. Nós precisamos ter esse equilíbrio, então, né? Anunciar uma mensagem cristocêntrica, né? Como diz a nossa conclusão aqui, e saber que a glória do milagre pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Com isso eu tenho certeza que vai ser uma classe que vai ser muito abençoada, muito edificada, né? Através da sua aula e da sua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar te usando e eu espero você aqui numa próxima oportunidade.